Alô, alô. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix. O Telefonemas é o seu podcast de conversa, de escuta, né? Provocar a escuta para você tirar um tempo, porque a gente acredita que só parando um pouco a nossa vida para escutar os outros, pensar um pouco na trajetória, na história dos outros, a gente pode elaborar um pouco melhor o que a gente pode ser. É a nossa prática aqui, tentando explorar um novo tipo de jornalismo. Essa é a nossa ambição. Também é importante falar que hoje é dia 31 de outubro de 2022. O Telefonemas tem mais ou menos 4 anos. A gente começou a gravar isso aqui quando o Michel Temer era o presidente do Brasil. Veja só vocês. Continuamos, quase paramos na época que Bolsonaro foi eleito. Voltamos a trabalhar na pandemia horrível que foi esticada por esse governo. Eu acredito nisso, né? Poderia ter sido bem mais easy e foi bem mais hard, né? Tô falando em inglês aqui, daqui a pouco vocês vão entender por quê. E agora é a primeira vez que a gente grava um episódio do Telefonemas, espero que seja o primeiro de muitos, com o novo governo no Brasil, e esse governo é do Luiz Inácio Lula da Silva, eleito ontem com a maioria dos brasileiros. Então, boa sorte pra gente, e é isso aí, só queria falar isso antes, e agora vocês vão entender a conexão, porque a minha convidada tem um nome em inglês, né? Joy Salles. Joy, para quem não manja de inglês, pode ser entendido como alegria, prazer, felicidade. É um dia alegre, eu tenho certeza. Para muita gente, se você não está feliz, lê um pouco, pesquisa um pouco, eu tenho certeza que você vai ficar feliz também. E a minha primeira pergunta para Joy, que é cantora, compositora, é, eu quero que depois você se apresente, Joy, mas antes eu quero te fazer essa pergunta. E aí, tá feliz? Seja bem-vindo ao Muito feliz. Telefonemas. Tô feliz demais. Obrigada pelo convite, Vini. Realmente não tem como não estar feliz depois de ontem, né? Depois do dia 30. Então, eu tô realmente de alma lavada. Não digo assim, vai. Estou feliz porque precisávamos dessa Respiro. decisão, né? É sempre, exato, um respiro, muito importante, né? Não chegamos do paraíso, calma, vamos com calma. Mas eu tô feliz porque, enfim, a gente descobriu muita coisa, né, nesse momento novo agora de eleição. A vitória do Lula pra gente é um respiro, mas também mostrou um 50% de Brasil aí completamente dividido que a gente precisava enxergar de verdade, assim, que é Total. muita gente remando contra a maré, assim, ao meu ver. Mas estamos felizes, apesar de São Paulo, aquelas. Isso. Apesar de termos perdido São Paulo para o Tarcísio, é como eu tenho falado, Ah, temos o Brasil com Lula e é uma notícia boa. São 4 anos para a gente se preparar para uma próxima eleição e para escolher. Já temos 4 anos para escolher quem que será assim a nossa próxima representatividade, né, no cenário político. Precisa ser alguém realmente novo, né, uma pessoa que realmente represente os nossos interesses de forma íntegra, assim, pensando um novo mundo, né? Eu sou que busca às vezes a utopia como base, assim, o ideal real, ideal, não o mais ou menos, não porque a política, não, o ideal. Precisamos de uma pessoa que realmente represente o Brasil. Mas feliz. muito bom. Agora se apresenta, Joy. Você faz o que da vida? Para quem não sabe ainda. Queria te ouvir nas Bem, suas palavras, assim. Joyce Salles, cantora, compositora, é, eu me considero hoje, sim, uma multiartista que está, enfim, processos de evolução sempre, né? Então eu tenho me descoberto assim. Eu componho minhas músicas, me descobri, né, como uma MC, uma poeta de papel e caneta. Um excelente MC, E, diga-se. e aí eu venho trabalhando isso. Não gosto de me colocar tanto assim, como MC, porque eu tenho descoberto esse espaço amplo, né, que a gente habita na arte.
Uhum. E quanto a isso, assim, meu foco agora tem sido muito tudo que está concentrado nesse local, Joyce Salles, assim, né, dessa artista, que é a composição, a melodia, né, a interpretação e o audiovisual, que é uma coisa que bate muito assim com o que eu quero transmitir e agregar assim para a Dá arte. pra, dá pra gente lembrar daquela máxima do Orkut, né? Quem se define se limita. Total, total. Eu tenho pensado bastante sobre essa ideia de percorrer caminhos sem mapas, já que a gente tem um foco, um objetivo, né? Tipo, eu já sei que quero atingir algumas coisas, então Aham. eu já não coloco esse mapa porque talvez fica, né, assim, um caminho que às vezes pode ser mais longo e mais completo, cheio de surpresas, pode às vezes ficar chato, enfadonho e limitado, como você falou. Então, essa Total. máxima do Orkut tá atual. Não, eu gosto de pensar assim, até porque aqui o jeito que a gente conversa no telefonema também é assim. Eu até falava isso mais na abertura, mas eu acho um pouco enrolado explicar isso na abertura, porque assim, o podcast no Brasil hoje virou uma conversa muito extensa e meio sem rumo. E aqui a conversa, ela não tem exatamente roteiro, e pode ser extensa, mas ela tem um rumo, assim. Né, eu gostei muito dessa figura que você usou. É um mapa, tem lá o tesourinho, mas eu não tenho a linha que eu vou chegar lá. E não sei qual que é a linha mais interessante, né? Achei Pode massa isso que você crer. falou. Legal. E tem uma definição que você fala para as coisas que você faz que eu também gostei bastante, assim, que você busca, né, vamos falar de arte nessa forma ampla que você falou. Pode ser um vídeo da Joy, pode ser uma música, que é construir liberdade, oferecer poder ao pensamento e ação contra a submissão. Quando que você conseguiu planejar essas três frentes, assim? Tipo assim, isso você tem desde cedo, você foi percebendo, fazendo? Eu queria saber As como você chegou três. nessa construção. Vamos lá. Ação contra a submissão. A outra é Poder do pensamento, o né? poder do pensamento e Construção da liberdade. exato, acho que é nessa ordem que eu falei que as coisas começaram. Assim, acho que a ação contra a submissão, ela vem já de muito antes de uma Joy mais nova, que, é, que veio de uma criação de muita submissão, de muitos dogmas, né? Tipo, a família clássica da periferia que se desenvolveu dentro das igrejas. Então, entender isso para mim foi muito cedo, assim, que eu precisava Você empenhar a minha ouvia? ação para eu poder não ser uma pessoa submissa, que eu não podia simplesmente usar a força do pensamento, que eu precisava ter ações efetivas na minha vida para mudar o meu mindset mesmo, né? Para E ouvir mais não sim que ser não. uma submissa, exato. Eu acho que é mais para aprender a falar não para as Ah, coisas, verdade. Verdade, sabe? saquei. E conseguir sair desse local que foi muito comum, e espero que mais mulheres estejam nesse processo de despedida, né? Desse local de submissão que você vai vivendo e você percebe que isso é constante, não só em como a sociedade te trata, mas como isso interage de você para fora, de como que você às vezes foi tão é, lobotomizado, né, com isso na infância. E aí as mulheres passam por muito disso. Se você não se coloca essa descoberta, o desafio de dizer um não, por exemplo, de falar não quero, não vou, ou de desafiar, né? Sim, porque eu quero. Isso para mim foram ações afirmativas que eu precisei ter e que eu preciso ter continuamente a cada passo que eu tenho dado na minha carreira, mas isso acho que foi uma reflexão que eu comecei a ter com uns 16, 17 anos, assim. E aí é o poder do pensamento, ele tá construído ali. Eu Aham. passei, viajei muito nas minhas, vamos dizer assim, construções ideológicas, que eu fui lá nas tábuas de Esmeralda e as sete leis universais, e o poder do pensamento tá ali. Então tem algumas coisas que eu tenho essa
ideia de fixar e falar, não, isso é um pensamento meio mântrico, né? Tipo assim, aquela coisa que você pode permanecer com ele. E assim, eu acho que isso tem construído aos poucos a minha liberdade. Entendi. Então, e você acha assim que quando que você, na sua arte, vai oferecer isso para outras pessoas? Eu acho que tenho oferecido pela resposta que eu tenho tido, mas o meu processo inicial é de sempre oferendar isso para mim. Assim, o Massa. processo das minhas músicas, ele sempre meu, é incrível, assim, tipo, eu tenho o hábito, assim, de ouvir às vezes as minhas músicas, Aham. para eu também não me envenenar, né, tipo, com a minha própria informação, então eu absorvo, vivo aquilo, crio outras coisas e tal, e geralmente quando me conecto com a minha música, às vezes ela mesma me dá um próprio tapa na cara, porque foi Uma esse o rasteirinha. processo, esse foi o processo de construção, às vezes de afirmação, de coisas que eu precisava definir em mim. Então, depois de pronto aquilo, é como se virasse uma reza para mim, eu internalizo e tudo mais. Que E foda. tiveram alguns momentos na minha vida que eu estava meio, pá, assim, meio mal, e aí do nada alguém veio comentar de uma música específica minha e me mandou um link, e aí foi na hora que eu dei o play, e era aquela connection assim, toma, se Eu lembra não disso? sei. Eu não sei se já aconteceu com você. Comigo já aconteceu várias vezes. O Telefonemas é um projeto independente. Então, Uhum, assim, por vários momentos a gente passa por umas baixas, assim, pô, poucas pessoas escutaram, pô, não teve repercussão. Às vezes você fica numa depressãozinha, assim. Aí você uhum, vai pra cama e fica, pô, será que eu. Acho que eu vou parar de fazer, sabe? Vou fazer outra coisa. Aí total. é sempre nesse momento que alguém te liga e fala, ô, obrigado por ter feito isso. Já aconteceu isso com você? Então, geralmente é sobre isso que eu tô falando. É muito Eu, louco. eu tenho essa coisa, que eu sou muito conectada com a minha arte. Eu imagino, né, que todos os artistas, mas eu acho que tem vários tipos de conexão. E eu me sinto Aham. assim, eu vejo a minha vida às vezes de uma forma muito mística. Durante a pandemia, teve situações assim também que eu falei, não, não é possível. Não é Chega. possível, porque, poxa, se o caminho é o caminho, é o meu caminho aí, então tá faltando aí um pouco de asfalto, porra, como que é isso? E aí eram os momentos que apareceram mulheres que nas dores delas se fortaleceram com o meu som e chegaram em mim e ouvir aquilo me fortaleceu, sabe? Uhum. Muito. E então é meio que isso. Depois que eu faço para mim, eu gosto de deixar isso de uma forma pura, assim. Eu sei que é para mim, que eu mereço ouvir e aprender a isso. Que às vezes a galera fala, eu até sei que tem muita coisa na minha arte, até o que eu já apresentei até agora, que é uma letrada. Mas eu acho que a parte mais honesta de mim é que eu não estou falando para o outro, eu estou falando para nós. Eu também preciso ouvir isso e aprender com isso, sabe? Eu às vezes até uso essa teoria de, ai, psicografei a parada, tipo, veio Saquei. de, sabe? Eu preciso também absorver isso e entender isso. Não é uma coisa nossa, a mestra disse, tá dito, sabe? Tem essa coisa, né? É A mais. minha Vamos braba, ela pensar isso aqui falou. junto. Aham. Exato, exato. E aí eu E sigo esse caminho. só pra gente fazer uma coisa. Só pra ver se eu não entendi errado uma coisa. Você falou assim: ah, Uhum. às vezes parece que eu tô dando uma letrada. Seria o equivalente a uma orelhada, então? Dá aquela Sim, bronca. sim. Eu acho Aham. que quando a gente está falando, principalmente do rap, que a gente vai Orelhadas do Brown. fazer. A gente está fazendo uma contestação, uma cobrança, está jogando um argumento, e é interessante a gente entender isso, né? Que todos esses argumentos servem para todos nós, nem eu tô isenta, nem o Brown tá isento de tudo que ele fala, ele também Exato. precisa aprender com isso, saca? Total. Muito bom. Eu queria que você contasse um pouco da sua origem, porque você é do ABC e você falou, pô, tem essa história. Você usou até a expressão, uma família clássica da periferia, passou por diversas questões. Me descreve um pouco mais do ABC, como que foi essa infância barra adolescência? Você já sonhava com música ali? Porque eu sei que você começou a se aventurar com música na igreja, né?
Você já sonhava em trabalhar com arte ou você teve outros sonhos ao longo da vida? Eu tive outras ambições. Meu sonho sempre foi a arte, mas era um sonho silencioso. Eu Aham. vivia. Eu sou neta de pastores, e aí de igrejinha do Repepé, sabe? Do Fundão, lá do Zaira, vindo ABC, de Mauá. Então eu tive uma criação onde a música fazia parte, né, da minha existência, era algo natural, as pessoas Uhum. cantavam na igreja, eu era incentivada a cantar na igreja para Deus, né? Para Deus, para Jesus Cristo. Mas eu não tinha o incentivo de trabalhar com isso. Eu tive o incentivo, acho que nem assim, eu sou uma mulher de 88, mas eu acho que eu fui criada como uma mulher de 78, sabe? Numa família muito, Eu sou 89, é a nossa turma, hein? entendeu? Eu fui criada por uma família que tinha muitos dogmas cristãos e que vivia dentro desse cenário, né? Não é assim, vamos à igreja e depois estamos em casa. A casa era a igreja, praticamente. Então eu tive Saquei. aquele incentivo para aprender a fazer, para fazer para Deus e tal. Eu acho que isso refletiu bastante na minha arte, inclusive, mas não tinha um incentivo de ser cantora. Os momentos que eu mencionava isso era, inclusive, desmotivada, porque isso na favela, isso não é coisa para pobre. Vai fazer alguma coisa que te dê dinheiro. Isso é seu sonho, é um sonho só, né? Então eu vim dessa criação e aí eu meio que coloquei o sonho lá no dedão do pé e fui seguindo, tentando fazer outras coisas, né? Eu vim O de que uma que você fez? família muito pobre. Ó, quando eu comecei a trabalhar aos 16 anos, eu era tipo office girl, assim, fiz um projeto, uma ONG que tinha no ABC e comecei a trabalhar já bem cedo. E aí eu falei, não, dinheiro, preciso de dinheiro. Sim, falando a real, inclusive, hoje, né, agora que a gente já tem aí o retorno do Lula, ele foi um presidente muito importante, assim, no desenvolvimento da minha família, pessoalmente, porque a minha família, eu sou a mais velha de 5 irmãos, eu tenho 5 irmãos, né, sou a mais velha de 6, e nós sobrevivemos com Viva Leite, Bolsa Família, vários projetos do governo que é, foram aos poucos oferecendo um pouco de emancipação para a gente. E aí não foi diferente quando eu entrei na faculdade, não consegui me formar, mas eu tive acesso ao mundo universitário, uma coisa que era super nova para mim, assim, e eu fui Posso, fazer administração, posso até te fazer uma pergunta a mais? por Isso favor. da universidade eu acho muito louco, porque, por exemplo, o meu pai e a minha mãe não se formaram. A minha mãe foi se formar depois, mais velha já. Mas assim, quando eu consegui entrar na escola particular com bolsa, foi a primeira vez que eu acho que eu me lembro. Posso estar errado, lógico. Mas é a Uhum. primeira vez que eu lembro assim, de ter de falarem para mim, ó, você estuda para chegar até a universidade, né? Ah, o que que você vai ser? O que que você vai fazer de faculdade, né? E é louco porque assim, pelo menos para minha classe social, assim, e isso eu fui percebendo depois, conhecendo gente que tinha mais grana. A pessoa já conseguia pensar nessa hora assim, ah, vou para a USP, vou para a Federal. Quero fazer Ah, isso. quero fazer isso. A minha, assim, era super abstrato, sabe? Tipo, ah, vou fazer Sim. jornalismo. Assim, aonde? Com quem? Baseado em quê? Pra quê, né? Aí Total. depois que você descobre que existem essas outras. Eu queria te perguntar assim, que faculdade que apareceu na sua cabeça? Assim, quando foi a primeira vez que você ouviu falar, não, tipo, isso aqui é uma carreira importante e tal. Quando eu comecei a trabalhar, eu era office girl na Ford. E aí foi o meu primeiro choque de realidade, porque eu era assim, aquela criança que usava roupa ganhada, que tipo faltava coisas em casa. A Aham. minha entrada no trabalho era para ajudar em casa, para trazer dinheiro para casa, para pagar as contas e tudo mais. E aí eu entrei num mundo
né, corporativo, eu nem tinha computador na época, então eu fui ter acesso a coisas tudo pela primeira vez, tipo computador, é, a ideia, né, de você estar ali com pessoas que são formadas, um outro mundo, um mundo muito branco, inclusive, né, tô falando que eu, tipo assim, de uma menina da periferia que entrou num mundo corporativo de uma empresa internacional, Aham. né, de uma multinacional. Então, esse foi o primeiro espaço que eu entrei e ali eu desenvolvi, tipo, alguma técnica para sair da situação que eu estava. Então, eu falei, não, a gente precisa de dinheiro. Eu não tinha letramento racial, né, de classe. E continuamos sempre nessa construção, né, mas ainda assim, quando eu era muito nova, não sabia nada do mundo. E aí eu falei, é isso, eu vou fazer o que é administração. Era o curso na época que estava sendo vendido como a solução de todos os problemas, Aham. formas de ficar rico e tudo mais. Eu fui fazer comércio exterior. E aí eu vi, tipo, uma galera que já falava inglês fluente, que já tinha feito um intercâmbio, e você vai vendo cada vez como que você está distante das coisas e aquilo já está posto para aquela galera. E foi nesse universo que eu comecei também a me descobrir em relação a tudo na vida, né? E aí a música, no sentido de fazer, começou mais ali na faculdade, porque tinha os maninhos que tinham um violão e chamava para cantar uma música, e pô, Joy, vai cantar aí, aquela lá, tal, não sei o Você não é quê. cantora? Vem aqui. Não, e eu não falava que eu era Você não falava. cantora, não falava absolutamente. Eu deixava todo mundo cantar e ficava de canto, assim. Aí teve um mano que sacou e falou: Não, chega aí. Aí eu comecei a desenvolver o que eu queria, mas era uma coisa realmente silenciada que ficava ali. Eu vejo muitas meninas hoje, eu fico feliz de ver a galera que tem a oportunidade de sonhar e ser incentivado, porque mesmo sendo pobre, porque antes era uma coisa assim, meu, minha filha tá louca. Ela não pode desejar, tipo, um absurdo. Tipo, não, vai trabalhar. São 6 crianças, a gente precisa alimentar essa família e tudo mais. Então, isso tudo ficava muito incrustado em mim. E aí foi aos 25 anos, bem tarde, assim, que eu vi que era isso. Assim, eu sou uma pessoa também que quando decide, né? E eu falei, então é isso, não tá dando certo, essa faculdade não é para mim, esse local não é meu, foi onde eu também percebi mais assim o racismo estrutural, como que a estrutura sempre vai te colocar para baixo e as coisas que eu passava na faculdade, né? Uhum. E aí eu comecei a soltar meus poemas, coisas que eu já escrevia, porque eu fazia isso. Em casa eu cantava muito, eu ensaiava assim, eu tinha a mania de pegar músicas e ensaiar e fazer no meu quarto e tal, e ninguém sabia, era o meu silêncio, eu cativava, cultivava Músicas isso, suas né? já. Não, eu cantava assim, eu pegava uma Beyoncé, eu Aham, pegava, saquei. sabe, fui conhecendo outros artistas, aí depois que eu bati na Amy Winehouse, aí eu fui descendo pro jazz, fui indo mais fundo, mais Que fundo, legal. mais fundo, mais fundo, nas pesquisas, mas era uma coisa que eu cultivava de forma muito íntima, até chegar o momento que eu compus a minha primeira música, acho que as minhas primeiras 3 músicas, e numa dessas 3 está Força de Dandara, que eu compus em 2013. Caramba. Sim, eu compus ela em 2013, e aí começou um processo onde eu nunca mais desisti, onde eu fui com força total, e isso também é um dado muito específico da carreira de uma artista negra, indígena, de periferia. Não é que você tenta pouco, que você faz mais ou menos, você vai fazer de uma forma assim incansável e ainda assim, eu, de forma incansável, comecei em 2013 uma jornada com uma música que me trouxe muitos frutos, que me traz até hoje, que eternizou muitas coisas para mim na arte. E eu só consegui, de fato, gravá-la e lançar e fazer um clipe, coisas que para muita gente é muito simples, em 2018, e com a ajuda e mobilização de muita gente. Então, essa é a construção é, inicial, assim.
E sem dúvida, assim, o soul da igreja, né? Aquela coisa da música gospel que foi uma coisa introdutória, assim, para mim. E Aham. aí o rap, porque tipo, o rap e o samba tá na periferia, tá em todo lugar. Meu pai, até o momento que eu vivi com ele, trazia bastante dessas referências. E quando eu saía escondida de casa para casa dos meus primos, sempre tinha um vinil de rap, alguma coisa que era muito boa. E parece que quando é proibido, É entra mais na gostoso. gente de uma forma muito mais preciosa. Tipo assim, mano, eu vivi. Quando eu era criança, tipo assim, não podia ter TV na casa da minha avó, tipo, tá ligado? Tipo, eu não podia usar calça, não podia jogar alguns jogos. Era uma parada muito louca. Era assim, Aham. sargentão, sargentões Você mesmo. não, você não via desenho, essas coisas? Eu até um momento que eu vi, quando eu era pequena, eu Sei lá, tive você não essas podia coisas. colecionar Pokémon. Não, tinha algumas coisas que eu não podia. Algumas coisas nem eram, nem faziam parte da realidade do desejo, né? Do meu desejo, mas era uma coisa assim. Eu não posso fazer as mesmas coisas que os homens. Isso era uma coisa que estava muito determinada, sabe? E minhas tias passaram pior. Minhas tias não podiam jogar vôlei, não podiam fazer Caralho. coisas que tinham que usar calça, porque na igreja não podia usar calça. Então, isso já me cortava uma série de coisas, assim, eram umas É, coisas bem todos os loucas, esportes assim. já era. Hoje a galera da igreja está moderna, né? Até matar em nome de Deus. Isso desde Caralho, sempre, na verdade. Mas, modernismo. É. mas assim, eles são bem mais moderninhos, mas assim, horrível, 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 horrível. E aí a gente vê, assim, eu vim saindo de tudo isso até chegar, né, ao meu encontro com as religiões de matriz africana, com outras religiões e outras Aham. coisas que eu fui agregando, assim, para mim. E eu acho que isso também foi me fortalecendo. Acho que a minha lírica vem exatamente disso, sabe? Desse processo. Porque muita gente chega com muita afirmação, né? De tudo que construiu na música. E eu vejo que eu faço um caminho de mostrar essa coisa que às vezes de Obra fato em não é construção. conclusiva. Eu sou uma metamorfose mesmo, e eu acho que esse caminho, para mim, é a parte mais preciosa, porque ninguém vai me ver completa. Ninguém vai Tô ver ligado. ninguém completo, né? Mas é interessante Se poder vende mostrar muito essa essa. ilusão, né? Se vende essa ilusão, não vende? Às vezes eu tenho essa sensação. Eu sei que a gente precisa de uma posição afirmativa para se colocar nesse lugar que é de liderança, né? Que é o músico, ele não deixa de ser o jornalista também dos nossos tempos, né? Ele vai Total. ali falando tudo que está acontecendo e você precisa desse local de afirmação. Mas eu gosto, inclusive, nesse local de afirmação, afirmar essas fragilidades, essas Eu, incertezas, essas inconclusões assim, que a gente tem. eu amo isso, até porque uma coisa que eu venho percebendo, por exemplo, uma história que tá na minha cabeça muito, assim, do Tim Maia. O Tim Maia sempre ficou conhecido como um letrista menor, não no sentido da qualidade das letras, mas assim, do conteúdo, né? Ele até brincava com isso, eu faço música ou pra dançar ou mela cueca. Então ele também se jogava um pouco pra baixo. E aí nesse documento, agora que fizeram um documentário dele que tá na Globoplay, quando você encadeia as músicas, elas contam a história da vida dele. E aí você percebe que aquelas letras que são em tese simples retratam o Brasil, né? Dos anos Verdade. 50 aos anos 60, 70, 80, 90, que foi o período que ele viveu. Tá tudo lá, assim, cifrado, às vezes escondido, mas tá tudo. E é muito rico, é tão rico quanto Chico, Caetano, Gil, que são mais celebrados enquanto letristas, porque tem letras em tese mais complexas. E tem uma outra construção artística desde a infância, Exato. né? Porque precisa ser validado isso. Eu reflito bastante sobre isso, porque quando eu comecei a fazer meu som, aí a galera chegava, e aí, meu, o que você faz? Qual que é seu som? E aí eu, pô, eu faço rap e tal. Só que aí, quando a galera ia ouvir, pô, mas bate um pouco diferente isso que você tá fazendo e tudo mais. E aí eu fui também estudar todas essas nuances. Eu falei, tá, eu sou apanhado de coisas e teve um momento que nós, artistas, às vezes nos colocamos um pouco aqui, vamos falar uns 5, 10 anos atrás, nesse lugar de sermos
as pessoas prontas, tipo assim, eu sou uma pessoa preta, eu sou uma pessoa indígena, eu sou uma pessoa antirracista, eu sou tudo isso, então eu fecho um escopo, né? Eu vou lá e lapido esse personagem e entrego, e a galera sempre falava, nossa, não, mas tem uma parada aqui que é meio americanizada, tem uma parada aqui que não sei o quê. Mas de fato, eu nasci, tipo assim, os momentos que eu pude, eu estava assistindo Disney, Todo Mundo Odeia o Chris, O Maluco no Pedaço, estava ouvindo músicas americanas, todas as primeiras referências que a nossa infância de 80, vamos dizer assim, de 85 a 95 recebeu, eram essa inserção, né, dessa informação. Então, Total. a nossa cultura, ela é também essa coisa que foi, tipo, vamos dizer assim, envenenada, né? Mas o que nasce disso, então esse processo também é muito rico, porque eu faço um caminho de volta para as minhas raízes, dentro das minhas narrativas e da minha música, mas é um caminho de volta do lugar onde eu estava, que era esse lugar que é tipo assim, um Brasil apagado e uma crosta de outras informações assim, americanas, mesmo dos Estados Unidos, né? Americanizadas, mas assim, estadunizadas, vamos dizer assim. Total. Então, é legal também ter essa nuance, porque eu sei que é isso que vai datar o que eu faço, e é isso que eu acho que chama atenção nesse momento da minha carreira, para o que eu estou fazendo, porque é diferente, que eu estou entrando agora num momento, né, que estou tendo um pouco mais de visibilidade, mas não sou as meninas de 95, de 2000, imagina, saca? Aham, Tem é. uma outra construção que criou um outro tipo de ser, um outro tipo. Acho que a nossa narrativa está começando também a ser vista agora, assim, falando de história, né? A galera de 88, eu estou trombando muito artistas e pessoas que estão pautando as coisas agora, e isso tem feito um sentido até histórico, né? Tipo, então tem isso também, eu concordo com você. São duas coisas legais. Essa cultura que a gente teve dessa geração, que é isso que você descreveu mesmo, e essa batalha contra, né, tipo assim, porque o mercado abraça muitas coisas que estão estanques, né, que estão, né, tipo assim, então, origem indígena, a pessoa preta, então ela vai, eles já querem colocar a pessoa num quadrado do mercado, né, então você vai falar dessas Total. coisas dessa forma e, tipo, não é bem assim não, cara. Uma coisa que eu queria te perguntar é que você falou da época da faculdade, das coisas que você passou, e falou assim, pô, coincide com um momento de letramento racial e social. Você conseguiria descrever assim, quais são essas pessoas ou livros, tipo assim, não sei, que te deu esse letramento, assim, ou foi a A vida prática vivência, mesmo? a É. vida prática, porque quando você é uma pessoa, por exemplo, eu venho de uma família, minha família materna, que me criou e que sempre esteve por perto, é nordestina. E, e é uma família de pessoas que vieram muito pobres para tentar construir alguma coisa em São Paulo. Então, o nível de informação que eu tinha, e assim, o meu letramento naquele momento não vinha de livros e nem nada que me ensinaram, ou de filmes, mas é mais Aham. aquela coisa de assim, você é pobre, você só está no meio de pessoas pobres, e você é preto e está no meio de pessoas pretas, no meio de pessoas nordestinas, no meio das pessoas que, digamos assim, minorias, mas que não são a minoria de fato, a maioria, mas a gente está ali só no nosso meio e às vezes a gente não percebe tanto, né, como que você adentrar esses espaços brancos e os espaços de poder, como uma universidade, Aham. vão te mostrar realmente quem você é. Porque é nesse lugar que você consegue ver a nítida diferença, né, de como você é tratado, de como uma outra pessoa é tratada. E aí eu recebia tratamento diferente por ser do ProUni, por não ser uma menina loira. Eu conseguia ver que realmente só tinham pessoas retintas trabalhando. Na minha sala tinham que 5 pessoas, eu estudei comércio exterior.
tinham 5 pessoas negras, se forem 5 eram muitas, e dentro das 5, 3 eram pró-uni, saca? Uma parada assim. Então, as piadas que faziam dos 3P, lá ela é a preta pobre pró-uni, tipo, e era naquela época ainda era muito levado na brincadeira. As pessoas falavam com orgulho, as pessoas eram racistas com orgulho e tiravam uma onda. E eu comecei a sentir isso. E aí a questão do dinheiro, porque de repente você vê que, nossa, realmente você, olha como você é pobre mesmo, porque essa pessoa tem acesso a isso tudo, e às vezes você fez um milagre para estar naquele lugar, Tá tipo assim, eu ali, mesmo com sim. a bolsa, eu precisei ralar muito, trabalhar, então eu tinha que Imagina que não era trabalhar e perto fazer de a casa a faculdade. faculdade. Era longe pra caralho, eu morava depois de uma balsa, eu atravessava uma balsa pra ir pra casa, eu morava numa área rural, E sabe? Então, isso que eu ia falar, quando eu vi isso na sua biografia, eu fiquei com isso na cabeça assim, mas balsa em São Paulo? Tipo, isso tem, né? É, na São pois Paulo, é, mas a represa Billings, tem uma região de balsas ali da represa Billings que ela mapeia uma parte de São Bernardo do Campo e São Paulo, né? Que seria a área que eu morava ali, é o Riacho ah, Grande, aí tem o Bororé, que faz divisa ali já com Grajaú, que já é São Paulo, né? Bororé e Zona Grajaú Sul. já é São É. Paulo. Então, uma região de balsas, assim, para atravessar. Alguns têm caminho sem balsa e tal, mas assim, Aham. o trabalhador de lá até hoje faz esse trajeto Será? para viver a vida. Sim. Será que o Tarcísio sabe que em São Paulo, na região metropolitana, se anda de balsa? Será? É, Será? Vamos vai ver. precisar levar muita aula para conhecer, tipo, tudo, né? Tudo que ele não Ô, conhece. ô, Joy, você mencionou uma artista que eu amo, que é Amy Winehouse, né? E o Back to Uhum, Black é um disco, sei lá, da minha vida, assim. Tem em vinil, ou escutei 1000 vezes. Queria que você contasse um pouco da sua relação com esse disco. E aí, numa segunda pergunta, você falou, pô, fui criada na igreja, né? Musicalmente. uhum. Então você ouvia música gospel em suma ali. Quando Sim. você começou a ouvir rap, quando você começou a ouvir a Amy House e mergulhar no jazz, no soul, imagina que você começou a ver pontes se ligando, né? Tipo assim, pô, essa música parece com aquela outra. Me conta desses dois momentos, Back to Black, Amy House e ou até da outra Amy, né? A Amy fez mais coisa. Frank, que eu O gosto Frank. muito também. Conta O dessas duas Frank, coisas, então. né? A sua relação com a Amy e depois perceber que no jazz e no soul que você começou a descobrir ali no rap, tinha Uhum. muito de gospel, eu imagino. Sim, eu percebo hoje que as coisas que eu me conectei no começo, assim, da minha carreira, da minha busca, né, pela arte, tinham essa coisa do gospel já envolvido, ou as raízes que levavam até o gospel. Então, eu acho que a minha conexão, primeiramente com a Amy Winehouse, foi uma coisa assim, né? Existe uma figura icônica que eu me sinto completamente conectada ao que ela faz, parece que me cabe muito bem, assim, eu gosto de ouvir, assim, uma sensação de familiaridade com tudo que eu ouvia. E aí é Uhum. óbvio que tinha a raiz do jazz e do blues ali, que eu nem sabia nomear, mas eu falava, nossa, essa artista pop aqui, né? Ela tem uma coisa diferente. E, porra, e tinha essa coisa dela ser também uma pessoa contra a regra, né? Fora de todos os padrões, e ainda eu acho que essa coisa de. Não é revolta, eu queria usar uma palavra melhor. Mas até esse Rebeldia? destempero, essa rebeldia, exato, que ela tinha, tudo que deixava ela fora do padrão, assim, acho que fortalecia um ideal de uma outra visão de mulher, assim. Então, sobretudo, assim, a forma apaixonada que ela cantava, essa coisa do gospel, tá muito Total. entrelaçado também, Um né? take só, né? Tipo, entrega tudo aqui e fica até sem voz depois. Ela de fazer de corpo e alma, ela tinha muito isso. Então, minha conexão com ela, que né, depois, posteriormente, eu tive esse lance também com a Erika Badu, era mais de assim, é quase como que eu queria entender uma amiga. Então, quando Que eu legal. comecei a beber gin, é porque a Elmina House
falava do Tanqueray lá e eu, tipo, eu era essa fã que eu ia atrás. Então eu comecei a ouvir, de fato, o jazz e o blues, porque eu fui caçar as referências dela e ver tudo que ela ama. E aí eu entrei na música de verdade que me tocava, que aí eu comecei a ouvir os standards da Etta James e ela Fitzgerald, e aí tudo, a minha mente fez assim, né? E aí eu fui reconhecendo isso na minha infância, porque harmonias, formas de cantar, todas essas coisas já estão ali em você de alguma forma, e você, né, demora um pouco para saber como, e aí depois eu falei, poxa, a igreja também tem todas as músicas, tudo que eles produzem nessa pegada, né? Veio do blues, veio do jazz. Então, Total. o soul music e tal. Então, a minha conexão com ela foi muito isso, assim. E a outra pergunta. Meio que você já respondeu, né? Você foi encontrar nos standards as coisas que você ouvia na igreja, né? Sim, nossa, Etta James cantando de amor, chorando, né? Aquela coisa, eu falava, gente, isso é muito música da alma, né? Tipo, ela tá fazendo pra um cara, mas é tipo quando eles falavam, tá fazendo pra Deus, assim, eu tô pegando isso, sabe? E aí eu acho que eu mapeei muito a minha música e o que eu faço, assim, tô tentando cada vez mais extrair o melhor disso, que é perceber que a minha voz tem muito sentimento. Eu acho que tem pessoas que têm apenas, sei lá, uma lírica muito afiada, mas eu tenho percebido que muito desse conhecimento musical que você constrói, né? Todo mundo tem o Uhum. seu, né? O nosso conhecimento musical vai criar nossa trajetória musical, seja você quem for. E o meu, ele tem muito dessa emoção na voz, do que eu quero transmitir dos sentimentos e do que isso se transmite, às vezes, a partir da voz, que pode vir rasgando, pode vir chorando, pode vir sorrindo. E eu acho que nesse momento da minha vida, assim, era o que eu mais absorvia. Eu queria ouvir intérpretes a todo momento, e eu ficava ali buscando, não que eu já tivesse me decidido ser artista, mas a minha vida inteira, a minha pesquisa e as coisas que eu absorvia entravam nesse papel, assim, de estar sempre observando esse lance, assim. E aí o rap, exato, você falou do rap. O rap acho que foi na fase mais que entrou mesmo na minha vida, foi quando eu comecei de fato já a escrever as coisas, né, os poemas que eu Aham. fazia, e aí eu percebi que tinha muito rap no que eu escrevia. Eu falava, pô, né, porque rima tal, e aí eu conhecia ali alguma coisa de um Facção Central, Mano Brown, Sabotagem, sempre coisas soltas, aquelas que as mais todo mundo ouve. E aí às vezes eu tava indo trampar, ou voltando do trampo, atravessando aquela balsa, andando no escuro sem luz, tá ligado? De madrugada. E aí aquelas coisas batiam, me davam um ânimo para viver todos os corres que eu vivia, tipo. E aí o rap foi entrando nisso, tinha uma coisa muito interessante, que, tipo, não tinha internet, eu não Aham. tinha coletânea de rap em casa, não tinha pesquisa, não tinha, né, morava num lugar muito distante de todo mundo, tá ligado? E então, às vezes, o meu rap queria se desenvolver, não sabia como, tá ligado? E às vezes eu pegava um livro, tá ligado? Tipo, os livros que eu tava lendo, e eu começava a rimar o que estava escrito, tá ligado? Tipo assim, começava a ler como se fosse um rap. E eu ficava fazendo muito isso. Acho que foi a coisa mais divertida que eu fazia, sem saber que para mim depois isso serviria Era um como um puto exercício. estudo. Era um puto É. exercício. E eu fazia, pô, caramba, a galera, tipo, isso é rimar, tá tudo rimado aqui. Se você achar um lugar, uma hora rima. Então, se eu, pá, eu ficava fazendo isso, meus irmãos rachavam o bico. E acho que essa é uma parte que me pegou muito, porque tem pequenas coisas que mudam muito a nossa Isso é trajetória, muito, né? isso é muito louco, né? Pegar lá o Guimarães Rosa, você lê em voz alta, você fala, nossa, tá tudo rimando, que doideira. Total. Não, e se você cria um ritmo, Você você acha? transforma aquilo É. tudo. É incrível, é incrível. É uma brisa da hora. Recomendo. Isso é uma coisa que eu sei que é uma característica sua. Você sempre tá com um livrinho do lado. Os livros sempre foram. Eu gostei que você usou a Hermione. Você falou assim: a Hermione House virou minha amiga. Os livros também foram seus amigos? Sim, olha, eu vou ser bem sincera, bem Ah, sincerona mesmo.
foram muito a minha companhia, assim, desde a infância. E até a adolescência, eu consumia muito, queria ler de tudo, tudo que era recomendado, inclusive, pelos professores e tal, eu estava sempre nessas. E aí, depois de passar pela faculdade, ser obrigada a ler Foucault e todas essas coisas, eu dei uma pausa e eu comecei a absorver muito vídeo aula, ficar viciada nessas coisas e fui perdendo a prática mesmo, assim, acho que o gosto pela leitura, A né, veio a pausa. ansiedade, Aham. veio uma série de coisas que foram me desconectando desse momento leitura, e aí na pandemia eu voltei, aquelas, eu acho que eu passei um hiato, assim, que eu li muito pouco e procurava mais as informações em áudio ou vídeo, assim. Sempre fui muito. Eu sou uma pessoa visual, né? Então, poder visualizar o que está sendo falado também é muito interessante para mim. E aí, na pandemia, que eu comecei, de fato, um contato novo, e Que aí massa. agora bate diferente. Tipo, até a adolescência, eu pegava, por exemplo, para ler, tipo, tirando tipo Fahrenheit, Aldous Huxley, teve algumas coisas que eu li que foram realmente uma explosão assim na minha cabeça, mas assim, eu já li A Experiência quando eu tinha 16 anos, tá ligado aquele filme de alienígena? Eu pegava para ler, eu pegava uns romances, só que isso foi me Guerra dos ajudando muito na Mundos? minha. Tipo assim, eu pegava coisas assim aleatórias e tal. E hoje em dia eu já entendo, né? Tipo, porra, já passou um tempo também, mas vai fazer uns 6 anos, não é tanta coisa, mas já vai fazer uns 6 anos que eu comecei a ter mais desejo de ler, ler de pessoas específicas, né? Sim. É Pegar uma porque, Maria. porque para a gente falar do seu single mais recente, né, que é o Signos Fincados, você usou o livro ali como um instrumento, né, do Rufino ali. Então eu Sim. queria que você falasse desse single, porque ele tem a ver, ele está diretamente conectado com uma conquista da sua carreira muito legal, que foi ganhar o Vans como é? Nossa, agora meu Musicians inglês. Awards. Musicians Wanted. Conta disso, da premiação e do single, que é Signos Fincados, para quem não sabe, tem a produção do meu amigo, agora eu posso falar assim, né? Daniel Ganjamin e do Fernando Santos. O Fernando eu não conheço, mas sei que é gente boa. Gente boníssima. Conta então essa história do prêmio e do single que vai virar disco, é isso? Então, a gente está num processo de produção já de um novo álbum. Eu não sei se Signos Fincados vai entrar, mas de fato eu sei que Signos Fincados veio para demarcar uma segunda Nova fase, fase. assim, né? Uma nova fase. Aham. E é muito louco, porque quando eu escrevi Signos Fincados, foi muito recente, assim, agora ao lançamento, né? É uma coisa bem recente. E eu estava no momento do Pra bloqueio quem esperou artístico. 6 anos para gravar uma música, hein? Pois é. E aí eu tava num bloqueio assim de, poxa, tinha uma música que eu fiz ali, teve outra ali, aí eu peguei outra no arquivo e tinha umas músicas e tava trocando ideia com o Ganja, e eu, meu, não, tipo, não, isso não significa nada para mudar, para eu fazer algo diferente agora, eu preciso falar de algo que seja atual na minha vivência. E aí bateu um bloqueio, assim, deu aquela travadona e, enfim, eu tinha acabado de ganhar o Musicians, no meio da pandemia, no meio do caos, né? Tipo, a minha vida, no caso, a vida de todos os brasileiros estava em caos, inclusive a minha. E eu me inscrevi. Eu lembro de dois amigos pessoais que me falaram, Joy, eu tô sentindo que é para você. E eu, ai, Olha, tá bom, aqui, beleza, vou me inscrever, me inscrevi. E aí, quando a Vans me chamou, eu lembro que eles mandaram um e-mail, eu não vi. Aí eles vieram no meu Instagram. Então, gata, por você ganhou favor. agora. Você ganhou, tipo, você ganhou não, você ganhou a primeira fase, né? Tipo, dá uma atenção lá no seu e-mail. E eu tava, tipo, sem imaginar, foi muito rápido, né, pra mim. E aí rolou esse contato, foi quando eu conheci o Ganja e o Sanches, né, no processo de produção ali do material para eu competir pro Mundial. E, pô,
ganhei o Mundial, fui para o México, abri para o Youngblood, fiz um show tipo, com uma Nossa. plateia enorme, assim, vivi coisas que realmente me tiraram de um de uma inércia, assim, porque durante a pandemia teve muito disso para mim, né? Eu não fui uma artista que consegui continuar o caminho que eu estava trilhando. É, Teve um bloco, né? é oxada, né? Total. E aí a gente conseguiu ter uma conexão, poxa, foi muito lindo, porque das pessoas que me selecionaram, né, a banca de jurados, todo mundo viu muita verdade em tudo que eu estava falando, e era um grito de uma menina que estava escrevendo ali desde 2013 aquelas dores, aquela reivindicação de força de Dandara. E então foi emocionante, né? Receber essa validação, tipo, gata, nós tá te ouvindo aqui, o que você tá falando é de verdade. E, pô, que prazer. Os caras muito foda, assim, tipo. E aí surgiu esse contato de vamos fazer alguma coisa. E aí eu comecei a ficar preciosista, né? Nada do que eu tinha serviu. Eu falei, caramba, mano, eu Benjamin, pô. Né? E aí, nesse processo, eu falei, nossa, estou sem significados. Aí eu jamais. Signos, eu tenho signos, Fincados. e aí eu comecei a buscar Nossa, essa agora que eu pesquisa de saquei. signos. Nossa, eu sou devagar, Começou hein? de 100 significados e se transformou em signos. Eu fui pesquisar signos. Signos é uma palavra muito gigantesca. Quando você vai pesquisar assim etimologicamente, você vê que é um arcabouço de coisas. E aí que começou uma brincadeira que aí a parada explodiu na minha mente, assim, eu fui também entrando dentro desse contexto, né, de questionar quem somos hoje, né, num país que é tão plural, né, num mundo que é tão plural e cheio de crenças e uma guerra religiosa num país ou num mundo que deveria ser laico e todas essas questões assim, e foi da onde eu fui buscando essa raiz de pensar, né? Maias, cuxitas e astecas e Caramba! Fomos prejudicados aqui pelas baterias, mas voltamos. Agora podemos retomar o papo. Joyce, estava falando de buscar diversidade na sua música. Você quer terminar essa ideia? buscar diversidade na minha música, né? É, eu acho que falava mais desse caminho de volta, né? Isso. Dessa construção, né? Que é diversidade, né? A gente tá sempre que a gente faz algo que possa ser inspirado, mas que é genuíno seu, você já está trazendo a diversidade. E o caminho que eu faço, às vezes, é um caminho de volta, né, para as nossas raízes, falando de Brasil, falando porque a gente precisa olhar para a gente, aprender a se ouvir, a se identificar. E hoje, nesse movimento tão globalizado, acho que muitas coisas às vezes parecem um pouco pré-prontas, assim, né? Total. Então eu venho buscando muito isso. Quando minha mãe, ela é uma pessoa que se formou agora mais velha e, Que legal. e ela chegou no momento que ela estava dando aula para umas crianças, e aí ela teve alguns cursos que ela fez, ela acabou de se formar em pedagogia. E ela falou assim: Ó, minha Nossa, mãe filha, também. é? Que legal. Acho que as mulheres que estão se formando assim tardiamente, né? Tipo, às vezes não se formaram tão cedo, mas tem essa coisa de serem mestras, né? De educarem desde sempre. É muito lindo ver elas podendo concluir esse sonho. Minha mãe, ela sempre foi uma educadora. Ela se formou uma 10 e, e sobre a cultura nordestina, o embolado, tem tanto disso, né, na nossa família. Tipo assim, meu avô foi um cara que, né, a cultura dele se encobriu muito pelo cristianismo, mas ainda assim tinha muito da raiz de tudo que ele Tinha falava, coisa das lá. prosas que ele fazia, tinha coisa ali. Então, esse caminho de volta, esse reencontro, vai trazer exatamente a minha diversidade, né? O que é diferente em mim nessa construção, né? Da Muito música foda.
E eu estou nesse movimento, descobrindo muitas coisas. Um caminho de volta também é buscar esse pertencimento, né, dentro do candomblé, buscar esse pertencimento na onde a gente se encontra enquanto pessoas indígenas. Eu descobri que meu avô é chucuru de Urubá, né? Então tem uns outros significados que estão para além do soul, do jazz, e que são aqui mais próximos, né, dos meus antepassados do que essa coisa ancestral, né, tipo, que vem de longe, que percorreu, né, todo um território, todo um mar que foi, né, atravessado com pessoas, né, que foram escravizadas. E em um outro cenário, tem também esse cenário mais recente, que é ali, seu avô, seu bisavô, onde nasceram, Total. fizeram. E isso tem sido minha busca para esse próximo álbum, né, de trazer um pouco mais dessas vertentes, assim. E está sendo gratificante fazer essa pesquisa, porque é a pesquisa da minha própria vida, pô. Então é muito louco, assim, poder estar imersa nisso para trazer algo, né? Que demais. Que demais. É E tem isso. um verso no seu single novo que eu gosto muito, que é quando você fala assim, Fanon nascido no Brasil, né? Então, ó, sempre leia um Fanonzinho, ó. Sempre faz muito bem. Sempre. Isso é uma parte Fala um curiosa, pouco, uma coisa fala que um eu pouco queria desse verso. mencionar especificamente desse verso, que né, precisa ser muito falado. A gente estava mencionando aqui, não sei, antes do bloco da bateria sobre a criação de signos fincados, né? E durante a produção, eu estava muito imersa no livro do Luiz Rufino e estava lendo. Então, eu fui para o estúdio com o livro na bolsa, Uhum. como um companheiro. Eu estava, inclusive, usando né, o livro como um artefato de Exu, né? Pedagogia das Encruzilhadas. E parei a leitura, entrei no estúdio, fui meter bala, fui gravar. E aí, na hora da produção, surgiu um espaço para um spoken. E foi uma coisa assim, produção praticamente concluída. O que você vai fazer? Vai fazer um freestyle? O que você vai buscar? E na mesma hora me veio um clique. Eu falei, não, eu tô aqui, quem tá abrindo meus caminhos é Chu, e eu vou buscar alguma informação. Não sei o que eu vou encontrar, mas eu vou fazer de uma forma cirúrgica, rápida e assim. Exu mesmo vai dizer, e foi justamente isso que eu fiz. Eu peguei o livro, abri, e na hora que eu li, a primeira coisa que veio foi esses dizeres de Luiz Rufino, inclusive, falando sobre Fanon. E aí aquilo marcou. Eu conversei com o Rufino, tive o prazer de Que conversar com o Rufino demais. e de ter essa aproximação, mas todo esse contexto que para mim é místico faz parte do caminho, sabe? Faz parte de todo esse aprendizado e dessa coisa que não é certa e que às vezes não é super pensado. Às vezes o axé, às vezes o que está acima da gente está pensando e criando coisas ao nosso redor. Eu faço essa conexão intuitiva nas minhas coisas, às vezes, de tipo assim, vai ter uma cereja no bolo que vai ser executada ali, que vai ser o axé que vai me dar, não vai ser esse espaço mental, porque o nosso espaço mental, ele às vezes engana a gente, ele às vezes coloca a Total. razão onde tem Aí te põe muita razão sentimento. na frente, é. Exato, e aí foi essa É coisa errado emocional demais. que me chamou para esse spoken que tá me dando essa força. Enfim, eu tô tão feliz com com o acesso que eu estou tendo a esse livro, que me veio todo esse rompante assim de também poder falar de coisas que não são só minhas, né? Que são de mais pessoas. Total. E Vamos. aí, para mim, tá on. Tá on, tá on. Bom, é isso. Eu acho que o poder de poder falar de outras coisas que também são caminho para mim, né? Poder contribuir. Às vezes não é só a minha obra que precisa estar ali na frente, tem e sobre Boa. o spoken, sobre mencionar Fanon, né?
isso tudo não poderia ter existido sem esse processo, né? E acho que projeto de continuidade da arte preta e da troca de informação, sabe? Então, mencionar Luiz Rufino no Spoken é poder ampliar os horizontes e dar poder a essa música que tá para além de mim, né? Exu podendo falar, Luiz Rufino podendo ser mencionado. Isso é grandioso. Muitas vezes a gente menciona, tipo, Kung Fu, artistas de outros países e tudo mais, ou então Voltou. problemas de bateria, problemas de rede, pero Mas, estamos aqui. não, solucionado. Vamos encerrar então o papo. Bom, Né, outro dia a gente vai fazer um papo mais extenso com a Joy, porque vai rolar, né? Quando sair esse disco aí tão eu quero, aguardado. me convide. Sim, E sim, quem em sabe um breve. A gente presencial, se a está gente nesse tiver processo tecnologia. agora. Vai Total. acontecer. Então, eu vou te agradecer muito, Joy. Antes de encerrar o papo, só lembrar que Telefonemas é Isso, é um podcast, né, feito aqui, ó, na gambiarra, tal, ligação mesmo, telefoninho. Por isso a gente conta com a sua ajuda, né? Manda um pix pra gente, cinquinho, entra no nosso apoio, fortaleça o jornalismo independente, porque a comunicação independente precisa do apoio do ouvinte para a gente conseguir manifestar aqui, fazer as coisas do nosso jeitinho, né? Convidando as pessoas que a gente gosta, falando do nosso jeito, no nosso tempo, né? Porque se deixar na mão dos outros não vai sair nada. Então vamos fazer a gente pela gente mesmo. Joy, muito obrigado. Todos os empecilhos que a gente teve no finalzinho, a conversa foi maravilhosa. Te agradecer muito. Tava fluindo bem, imagina. Adorei te conhecer e tô ansioso pelas próximas músicas. Curtiu o papo? Curti o papo, tô feliz demais de também poder estar falando um pouco mais da minha arte, porque essa troca é Adorei. muito boa para mim, adorei trocar ideia com você. E aproveitar, né, o espaço para continuar, né, nesse convite. Eu tô para lançar música nova de novo. Agora não para. E estou feliz com essa nova conexão, né? Fazer parte do selo dos meninos, tipo, o Ganja e o Sanches estão aí com um projeto incrível de selo, e aí eu tô entrando nessa bala, agora vai ter álbum novo. São muitas conquistas, né? Tipo, que eu tenho conseguido agora nessa fase de carreira. Então é um convite para todo mundo dar uma sacada no meu YouTube, no meu canal de YouTube, lá no Spotify, nas redes. Estou com um show agora e tô Vamos lançando que tudo vamos. sempre lá para a galera acompanhar. É isso, Vini. Gente, agradecer muito a Joy. Pedir desculpas quando esses problemas acontecem, vocês sabem, mas estamos com o papo aqui registrado. Ideia super 100%. E vamos que vamos. Telefonemos agora. Foi o primeiro sem o Bolsonaro, hein? E vai ter mais. O Beijão, turma. primeiro, o primeiro. Beijo. Vamos.